significa enxertar. A palavra, ela se refere normalmente a uma investida militar, a um trabalho militar. E falamos do objetivo principal do enxerto, é incluir, acrescentar para a continuidade da vida. Não foi aí que encerramos? Para dar continuidade. Porque muitas vezes, quando nós temos uma dificuldade, ou alguém que está trazendo muitos problemas, como é o caso de Joabe, que nós vamos dar uma olhada aqui, a investida militar está em 2 Samuel capítulo 3, um dos exemplos, porque a Bíblia é cheia de exemplos de tudo isso aí. Joabe teria que ser colocado à parte, comandante há anos do exército de Davi, mas ele vai praticar um ato que esse ato de Joabe não permite a continuidade se ele permanecesse. O rei terá que ter toda a estratégia para lidar com ele, e essas estratégias nós aprendemos também muito com elas. Isso é sulcar a terra. Veja aqui comigo no versículo 22. Pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e ele tinha ido em paz. Nesse caso, ele trabalhava com força para poder, Davi estava trabalhando com toda a força para poder enxertar a tribo de Benjamim, que ficou à parte 40 anos por causa de Davi no reino. Davi foi levantado por Adonai e Saul ainda vivia. Então foi uma situação, e nesse tempo Adonai estava tratando Davi. Mas a tribo de Benjamim ficou totalmente com problemas emocionais, sentimentais, físicos, cheios de problemas. Então, Davi estava agora, nesse momento de 2 Samuel 13, trabalhando para trazer a tribo de Benjamim. Ele vai encontrar, e isso é normal, no meio de nós, nos nossos dias, trabalhando para o reino, você encontrar aquele que não quer ajuntar, mas dividir. E a questão de reunir o povo de Adonai é a questão, é uma questão muito, muito, muito importante nos nossos dias, por causa da volta do Mashiach, não é? Então, Davi estava trabalhando para enxertar Benjamim ao corpo. Um enxerto consiste numa operação para inserir no corpo um ramo, um rebento de uma planta, sobre a qual ela irá dar continuidade. Se não houver esse enxerto que Paulo fala em Romanos capítulo 11, que ele cega os judeus para poder nos incluir, quando entrar a plenitude dos gentios, ele já está enxertando os gentios na oliveira natural, em Israel. Porque Israel nunca foi substituído por ninguém. Agora, leia comigo 2 Samuel, capítulo 3, de 6 a 21, para você entender. Ele estava fazendo aqui um enxerto. Ele vai cobrir a lesão que havia sido aberta pelo próprio Adonai, quando Benjamim vive por muitos anos defendendo Saul, aquele que Adonai já havia retirado do reino. Olha aqui no versículo 6. Vamos começar a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou. O quarto foi Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão de Eglá, e também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Era o comandante do exército de Saul. Tivera Saul uma concubina cujo nome era... Mas isso tudo que acontece, Adonai está permitindo, porque ele vai corrigir e vai ajuntar o povo. O que você tem que entender é a unidade que precisa... às vezes você não pensa como ele pensa, mas isso não pode impedir que o corpo todo ande, o exército todo vá junto para uma investida. Não pode impedir, mesmo que eu tenha as dificuldades com ele. É isso que vai acontecer. Então, cirou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul.
Olha a crítica que ele faz a Judá. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, aos seus irmãos, seus amigos. Não te entreguei nas mãos de Davi. Olha bem isso aqui. Contudo, tu hoje buscas motivos para culpares no tocante a essa mulher. Assim faça Elohim a Abner. Outro tanto, se como o Eterno jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi. Era o que mais Adonai queria. Os problemas surgiram para o estabelecimento do trono de Davi. O que nós temos em Amós capítulo 9, em Atos capítulo 15, Atos 15, mais à frente, que ele vai levantar o tabernáculo de Davi que está caído. A casa de Davi que está caída. Ele vai levantar. É nesse momento que nós estamos vivendo. Aí ele diz, ele vai ajudar agora a erguer Davi, ajudar a transferir o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. Quer dizer, desde lá em cima, no norte até o sul. Nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? Faze comigo a tua aliança, e a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo Israel. Vai ajuntar Israel como uma só casa. Respondeu Davi, bem farei contigo aliança. Porém, uma coisa eu exijo de ti, a exigência do rei. Se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, não verás a minha face quando vieres a mim. Davi se indispôs com Mical e amaldiçoou Mical, porque ela desprezou Davi grandemente quando transferia a arca para dentro de Jerusalém. Vocês estão vendo os problemas familiares? É assim na Bíblia. A Bíblia não esconde nada disso. Mas nós temos que entender que há um objetivo principal. Esse objetivo principal nós não podemos falhar. Nesse objetivo principal. É reunir o povo. Também Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta a minha mulher Mical, que desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou Isbosete, atirou o seu marido, que estava com Paltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então lhe disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Olha como Abner tinha autoridade sobre o povo. Vocês estão vendo aqui? Então, ele falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo, já faz muito tempo que procurais fazer que Davi reine sobre vós. Fazei-o agora, porque o Eterno prometeu a Davi, ele vai buscar as palavras das promessas de Adonai a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo que Israel e a casa de Benjamim desejavam fazer. Abner não foi fofoqueiro, mas ele contou toda a estratégia para decair a casa de Saul e levantar a casa de Davi. Nós temos a obrigação de levantar o tabernáculo de Davi caído. Então disse Abner, veio Abner com Davi a Hebrom. Hebrom significa unir e juntar. E 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Aqui a confusão estava formada por causa desse banquete. Por que o banquete? O banquete foi oferecido como hospitalidade, acolhimento da tribo de Benjamim. Por isso que ele é o ponto alto da construção, padrão elevadíssimo da construção da casa de Adonai. É a hospitalidade. Então disse Abner a Davi, eu me levantarei, irei ajuntar ao rei meu Adom, todo Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner,
e ele se foi, então, com paz. Aí você vê que Davi tem Joabe, que está voltando de uma investida e trazia com ele grande despojo. Naquele momento, nem mesmo o grande despojo de guerra que Joabe estava trazendo serviu de consolo para ele. Joabe estava irado. Joabe imaginou, enquanto eu estivera fora, arriscando minha vida por Israel, olha só, arriscando minha vida por Israel contra os adversários do reino, estava sendo efetuado um ato de injustiça. Ele fez a leitura que foi uma injustiça e uma traição de Davi. Não foi. Não foi. Davi simplesmente, ele não entendeu a ordem primeira dos céus, a investida de Adonai de unir o reino para a vinda do Mashiach. Para a vinda do Mashiach. Foi incompreensível a Joabe que o rei recebesse Abner e o deixasse partir em paz e ainda mais lhe oferecesse acolhimento e hospitalidade, simbolizada pelo banquete. É isso que ele faz, selando assim o momento importante do acolhimento da tribo de Benjamim. Isso no céu é festa, mas na terra, para quem não compreendeu, é traição, é injustiça. Os homens, com o rito de hospitalidade aqui oferecido, Davi vai copiar o rito de hospitalidade de Abraão na construção da casa de Adonai. Que ele vai construir a base da casa com o acolhimento. Olha só, olha para você ver, o ato de acolhimento se celebra em 3 etapas. O ato de hospitalidade se celebra em 3 etapas: recepção, proteção e abrigo. Por que nós precisamos estar com isso na ponta da língua? Nós não pedimos um hotel, casa de um judeu, José Joaquim, judeu português, nós não pedimos a Adonai. O hotel fala de quê? De hospitalidade. Nós não pedimos. Estamos com, vamos dizer assim, para quem não entende, com uma bomba na mão, mas uma responsabilidade divina de hospedar a cidade. Via os vulneráveis. Então, essas 3 etapas compreendem a recepção, a proteção e o abrigo. A recepção confere na Torá a maneira de receber. Vai lá que você vai ver isso em Gênesis capítulo 18. Olha lá para você ver. Gênesis capítulo 18, a maneira de receber. A maneira que você conduz o seu olhar para as questões espirituais. Olha só. Depois apareceu o eterno Abraão, capítulo 18, versículo 1, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Ele levanta Abraão os olhos. Ele olhou e viu 3 homens em pé. Em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olha só, em outra tradução, ele conduz seus olhos e ele vê. Por que essa tradução? Você que conduz os seus olhos para onde você quer ver. Ele conduziu os olhos e ele vê 3 homens postados diante de si. Vê e ele corre ao encontro deles. Ele vai rapidamente produzir, plantar para os seus descendentes o princípio básico da construção da casa de Adonai, chama hospitalidade. Ele se prostra no chão. Os hóspedes se mantêm a uma distância respeitosa, olha aí, da tenda, porque o dono da casa precisa manifestar seu desejo de acolhê-los. Por isso que ele vê, ele olha para onde ele quer olhar. Se um homem não quer olhar uma mulher
altamente vestida do jeito dela, ele dirige os seus olhos para outra coisa. Foi isso. Abraão dirigiu os olhos para vê-los, aqueles homens que estavam. Que mensageiros eram aqueles? Quem eram aqueles? Era isso que ele queria saber. Então, ele vai correr e prostrar, porque ele tem o desejo de acolhimento. Olha o versículo 3, diz Adonai. Disse ele, aqui nessa tradução, diz Adonai: se acaso encontrei graça a teus olhos, não passarás a parte de teu servidor. Ele se prostra e se coloca como um servo deles. Isso não é você ficar deduzindo milhões de coisas. Não é assim que nós fazemos? Nós não temos esse olhar assim, não. Olhamos, julgamos. Direcione o seu olhar para acolhimento, para você e eu podermos começar a construção desta casa sobre hospitalidade. Os filhos de Et. Ele está perguntando, Abraão se prostra também lá no capítulo 23, diante dos filhos de Et. É a terra que ele está comprando. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ali ele está comprando uma terra que ele não vai usar. Não é isso, Leonardo? Ele não vai usar. Ele vai morrer no mesmo capítulo, Raessara. Ele vai separar os filhos, vai dar a maior porção para Isaac e vai morrer. Então, ele comprou para nós. Olha a visão do homem, visibilidade de futuro, ainda não concretizada. Isso é fé. Isso é fé de Abraão. Então, o que vai acontecer? Abraão insiste para acolhê-los, o contrário de Ló. Que se você for olhar ali no capítulo 19, a forma que Ló recebe é o oposto de Abraão. Ele vai insistir para acolhê-los. O segundo ato da hospitalidade, o primeiro foi a recepção, o segundo é a proteção, o apoio, a ajuda e o socorro a quem precisa de hospitalidade, de acolhimento. Percebam que os hóspedes só aceitam o apoio, a ajuda e o socorro de Abraão quando os ritos de hospitalidade são assegurados. Que é isso? A sinceridade de Abraão tem que vir à luz para os visitantes, para que eles se acalmem e eles sintam seguros com a sinceridade e qualidade do convite que é feito aos 3 homens. Essa é a proteção. Ele vai dar proteção? Sim. Mas ajuda, socorro, apoio, mas os 3 hóspedes vão procurar ver se verdadeiramente ele queria fazer exatamente aquilo ali. Aí olha o versículo 4. Traga agora um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. O nome do hotel, antigo hotel, vai chamar Casa Ayalon. Ayalon é um carvalho muito grande, onde embaixo desse carvalho vai abrigar muita gente. Vai hospedar, vai acolher, não é? Um pouco de água, lavai os pés e recostai-vos sobre a árvore. Fique tranquilo, traga uma micha de pão. O que é uma micha de pão? Um pouquinho de pão, só para recobrar as forças. É vários tipos de trigo misturado, um pão mais inferior. É uma micha de pão, um pequeno pedaço. Agora, é muito interessante o que diz nesta tradução. Restaurai o coração. Restaurai o coração. Por que Abraão diz isso? Depois seguireis, restaurai o vosso coração, por causa da dúvida que surgiu no coração dos 3 homens a respeito da postura de Abraão. O coração ficou dividido. Olha, eles eram mensageiros, mas eram 3 homens, que a Torá diz.
O homem está sujeito a toda queda. A gente tem que prestar atenção que nós somos homens. Nós somos irmãos, mas somos homens. Aí então ele diz, restaurai o coração. Restaurar o coração porque o coração estava duvidoso quanto à acolhida de Abraão. Abraão vai tranquilizá-los. Depois seguireis. Restaurai o coração. Quando Abraão diz restaurai o coração, ele está falando com os 3 homens, os mensageiros de Adonai, que recomponha o coração, que estava duvidoso quanto à minha hospitalidade. Aonde que recuperai aqui, ó, quando ele diz, trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante. Aqui, ó, refazer as vossas forças, ele diz, restaurai o coração. Porque as nossas traduções habituais são pobres. Então, muitas vezes, foge da tradução mais próxima do hebraico. E nós perdemos muito com isso. Palavras-chave, verbos. Então, ele diz assim, ele diz, restaurai para recompor o coração que estava duvidoso quanto à hospitalidade. Recupere a confiança. Restabeleça e reanime-se e cumpre os deveres do coração. Qual o dever do coração dos 3 mensageiros? Ir, falar a Abraão, serem recebidos. Abraão que faz todo o acolhimento, toda a hospitalidade, mas eles tinham um recado de Adonai e a destruição. 2, vão destruir Sodoma e Gomorra, que o céu, o tribunal do céu já havia determinado. Um vai falar a Sara e se vai. 2 vão destruir a cidade, algumas das cidades, principalmente Sodoma e Gomorra. Mas um só vai dar o recado. Os deveres do coração é você, mesmo não entendendo, cumprir o que Adonai mandou. Mesmo que você não entenda, cumpra o que ele mandou. É isso que eles estão falando aqui, ó. É isso aqui que ele está dizendo. Reanime-se e cumpra os deveres do coração. Daquilo que Adonai te ordenou. Mandou recuperar o hotel? Vai recuperar o hotel. Vai dar tudo que você tem, se for necessário, para que ele seja recuperado. Para que a cidade seja abrigada. Vocês já repararam que nós teremos um imóvel do Estado? Ele não é nosso. É uma concessão à associação. Ele não é nosso, mas ele vai guardar Shabat. Vocês já imaginaram esse valor para a cidade de Vitória? Vocês já puderam calcular? É isso aí. Olha o versículo 5, foi o que eu li, traz um bocado de pão. Então, como ensina o salmista, que eu disse pela manhã no Salmo 65, Elohim em Sion, na casa dele, mas ele vai fazer morada aqui, porque aquela casa foi desfeita. Elohim em Sion, para ti o voto se paga. Aonde que você paga o voto quando você, na sua angústia e dificuldade, você votou? Na casa de Adonai. É ali. É isso que Abraão está dizendo. Cumpra os seus deveres do coração. Porque todos sabem que Adonai ouve as nossas preces e ele nos acolhe. Foi o que eu disse pela manhã. A terceira etapa do ato de hospitalidade e acolhimento é o abrigo. Abrigar para proteger. Abrigar para amparar. Abrigar para esconder do perigo. Abrigar para proteger. Abrigar para amparar e esconder. Abraão se apressa. Olha aqui, ó, versículo 6. Apressou-se em ter com Sara aonde? Na tenda. Ele vai ter com Sara na tenda, porque agora que vem a refeição. Compararam a refeição que Davi ofereceu a Abner e a 20 homens que estavam com Abner. A última coisa é a refeição. É o término do encontro. Ele corre à tenda e vai pedir ajuda a Sara. Olha aqui, ó. E aí ter com Sara na tenda, ele disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro, bom, e deu ao criado que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada de leite
e bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Eles estavam debaixo da árvore e eles comeram. Só que antes disso, ela promove a exposição do coração, foi o que a senhora falou sobre Abraão. Duvidaram das intenções de Abraão. Fala no microfone, Léo. Não, essas questões que a senhora está falando, da hospitalidade, ela é muito séria, porque ela vai culminar na unidade, que foi o que a senhora falou, que a hospitalidade ela precedeu a unidade que Davi queria promover sobre Israel. Só que ali o problema foi quando a unidade ela se sedimentou à mesa com Abner, foi o que gerou ciúmes em Joabe. Quando nós vemos Yeshua no capítulo 13 de João lavando os pés dos discípulos, ele faz uma evocação da ação de Abraão com os homens enviados ali por Adonai. E a discussão sobre o lavar dos pés é quem é o traidor. Porque ele vai falar de uma intimidade do coração de Judas que só a mesa ela seria exposta. O traidor, naquela questão ali de Joabe, Davi conduziu o jantar, a refeição, a mesa, para saber se o coração de Abner era verdadeiro, não era para exaltar Abner. E Yeshua leva Judas até a mesa para saber aonde estava exposto o coração de Judas. Exatamente. Tanto é que o assunto de Yeshua lavando os pés é: se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Porque ele não daria a Yeshua o direito de conhecer o seu coração. Porque ali ele estava falando de um reino que viria a partir da sua morte. Não, pode falar. A lavagem dos pés é antes da refeição. É antes de entrar em casa. Foi isso que Ló inverteu. Isso que criou problema para a hospitalidade de Ló. Que mostrou o coração de Ló. Os rabinos têm excelentes comentários sobre isso. O que mostra o caráter de Ló é a inversão. Primeira coisa é lavar os pés antes de entrar em casa. Para depois a refeição. Então, a mesa vai expor o coração. Na paraxá dessa semana de hoje, ele fala que ele não vai sentar à mesa até que exponha o que ele tinha que fazer ali. Ele lava os pés antes de sentar à mesa com Labão. Porque Labão já tinha exposto o coração dele ali com interesses ali nos bens, né? Era comerciante, bravo, não é? Interesseiro, não é isso aí? Então, vocês veem a importância da hospitalidade. Por isso que ela é a base da construção da casa de Adonai. Ela é a base. Então, você vai ver aí que a refeição será preparada segundo o costume nômade, com o que há de melhor no acampamento. Você leu ali, vai se oferecer ao convidado. O melhor. Os ritos da hospitalidade, uma vez cumpridos na simples e profunda comunhão dos alimentos. Toma manteiga, o leite, o filhote de bovino que preparara, e os oferece a eles de pé, ao pé deles, sob a árvore. Eles comem. Aqui está dizendo, e eles comem. Olha o versículo aqui, ó. Eles comeram, versículo 8, termina, e eles comeram. Acolher em casa, mediante retribuição, mal por bem, foi o que fez o profeta Eliseu com o exército sírio. Olha só, ele vai acolher em casa o exército que foi a mesma coisa. Vocês acham que Abner era amigo de Davi? Vocês acham que ele era assim com Davi? Ele perseguiu Davi quantos e quantos anos? Mas Davi vai, por isso da exigência da hospitalidade para a construção da casa de Adonai. Por quê? Porque, olha só, aqui você vai encontrar o exemplo do profeta Eliseu, e você viu o exemplo de Davi. Ele vai sentar à mesa com Abner e os 20 homens para poder comer. Ali ele está ouvindo e vendo todas as atitudes e o comportamento. Ele não estava colocando Abner em posição elevadíssima nenhuma. Ele estava reunindo para cumprir
aquilo que Adonai estava determinando para aquele tempo. Então, em nós estamos espertos para esse tempo. É isso aí. Vamos ver então Eliseu, 2 Reis, capítulo 6. Você vai ver aqui. Eliseu vai pagar o mal com o bem, dando um banquete a esses inimigos. Aqui. Os profetas seguem a mesma linha de Abraão, a mesma linha da Torá. Você vai chegar lá em Yeshua agora mesmo, você vai ver. A mesma linha, 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8 até o versículo 23. Então, um dos primeiros passos na construção da casa de Adonai é a hospitalidade para que dê continuidade. É isso aí. Olha aí, a partir do versículo que eu disse, 8. Olha só. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Elohim mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Elohim lhe falara, e de que eu tinha avisado, assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais. Isso aqui é o homem, está vendo? Tem um traidor no meio de nós. Isso aí. Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu Adom, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide ver de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram um aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército para prender um homem. E os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Elohim se levantou muito cedo, saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu: ó Eterno, eu peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Eterno abriu os olhos do moço, ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Eterno: fere, peço-te de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Eterno, abre a estes os olhos, para que vejam. O Eterno lhes abriu os olhos, olharam e viram que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Ferirás tu que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Dá-lhes um banquete. Não sirva o mal com o mal, mas com o bem. Olha aqui, ó. Assim apresentou-lhe um grande banquete. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Isso é hospitalidade. Hospitalidade. Você veja comigo, então, que os primeiros passos para a construção da casa é a hospitalidade, para que dê continuidade. O patriarca Abraão conhecia essa hospitalidade muito bem. Logo após a guerra entre os reinos, na qual Abraão é envolvido, em Gênesis capítulo 14, Abraão pessoalmente toma parte nessa guerra. A vitória é total. A injúria é reparada e os prisioneiros e os saques são recuperados. Quem vem a ele depois daquela vitória? Melquisedeque.
trazendo o quê na mão? Pão e vinho. Olha a refeição. Só que essa é uma ágape sagrada, é um amor sagrado, distribuído a Abraão por causa da sua descendência. Você vê que ele distribui pão e vinho. Olha aqui o capítulo 14 de Gênesis. Ele é provado, ele é provado também. Mas aqui, Léo, o que eu estou mostrando é que vai celebrar, depois daquela guerra toda, o inimigo não levantou com toda injúria contra Ló e os que estavam na casa dele. Abraão vai reparar aquilo ali, entrando na guerra. A vitória foi total. Aí vem Melquisedeque da parte de Adonai para celebrar com uma refeição, com um ato sacrificial e comunal, marca o início de todo o amor sagrado. O pão e o vinho são alimentos característicos dos humanos, porque o pão e o vinho o humano faz. Eles são capazes de produzir. Então, enquanto a carne e os frutos são comuns ao homem e aos animais, o pão e o vinho o homem pode produzir. Carne e frutos é comum aos homens e aos animais. A refeição sagrada assegura a continuidade, agora, das funções reais e sacerdotais. Para os descendentes de Abraão, olha onde a refeição se encontra por causa da hospitalidade, por causa da luta em favor da descendência. Aqui ele está fazendo por ele, dar continuidade às funções reais e sacerdotais de Abraão. No capítulo 18, Abraão pratica a hospitalidade para com os 3 mensageiros como forma de garantia para a sua descendência, tendo a prática de hospitalidade como crédito de grande valor perante Adonai, de importância vital para a continuidade dos descendentes. No capítulo 18 é para os descendentes. Ali no capítulo 14 é para os reis e sacerdotes. É para ele, na realidade, da continuidade. Vocês lembram do pertencimento que eu falei? De pertencer? Eu tenho que pertencer, ser legitimado de Abraão. Quem a pratica conforme a Torá é chamado filho de Abraão. Lembram quem disse isso? Yeshua. Lucas capítulo 19, vamos lá. Aqui você vai ver essa questão com o famoso Zaqueu. Não é? Zaqueu, que todo mundo conhece ali. Aqui você vai ver a hospitalidade de Zaqueu. A hospitalidade de Zaqueu. Ele é chamado filho de Abraão. Então a hospitalidade vai garantir pertencimento. Que casa eu pertenço? A casa de Abraão. A casa de Israel, a casa de Adonai. Lucas capítulo 19, versículo 9. Olha ali, para você ver. Mas nós vamos voltar ao texto aí. 19, versículo 9. Disse-lhe Yeshua: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque este é filho de Abraão. Olha o pertencer. Volta aí no texto ao versículo 6. Apressando-se, Zaqueu, ele desce apressando, desceu e o recebeu com alegria, diz a nossa tradução, né? Em outra tradução diz, ele acolheu com bem-querer. Ele fez um acolhimento com bem-querer. Ele recebe Yeshua com amor. Os comentaristas chamam a nossa atenção para guardarmos o sentimento profundo desta palavra bem-querer, pois ela cobre completamente a noção do amor verdadeiro. Bem-querer, amor verdadeiro. Nas traduções habituais diz, apressando-se, desceu e recebeu
a Yeshua com alegria. Ele está hospedando quem, gente? Yeshua. Está recebendo e acolhendo um hebreu da linhagem de Davi, legítimo filho de Davi, e aí? Ele acolheu com bem-querer, com amor. Receber com alegria. Se há só alegria em acolher alguém ou algo, nós temos apenas um sentido carismático do personagem. Ele poderia receber, esse aí é um fazedor de milagres. Eu vou acolher ele, não tem onde ficar. Foi assim que Zaqueu fez. Ele o acolheu com bem-querer, com amor. Estaríamos dizendo que Zaqueu, se eu falo que eu o acolhi com alegria, eu estaria dizendo que Zaqueu possuía apenas dons espirituais, Zaqueu estaria dizendo que Yeshua apenas tinha dons espirituais extraordinários e qualidades de liderança política, que era o que Roma tinha medo dele, tidas como excepcionais ou sobrenaturais, que leva na realidade ao fanatismo a alguém e não ao amor verdadeiro. Diz o texto das Escrituras que Zaqueu era um chefe, era um homem importante. Ele era um chefe de coletores, um rico. Olha aqui, ó. Tendo Yeshua entrado em Jericó, versículo 1, ia passando ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e um rico. E um rico, nós diríamos um fiscal geral de impostos, um diretor dos serviços aduaneiros e de pedágio de Jericó, devia ser Zaqueu. Centro comercial Jericó, muito importante, por sua localização no entrecruzamento das rotas e caravanas entre a Mesopotâmia, a Síria, o Mediterrâneo e o Egito. Então, ele trabalhava lá no meio dos que negociavam e tinham muito dinheiro. Ele era um rico, diz o texto. Mas, como dissemos, a hospitalidade deve ter em seu poder o selo sobre o coração. A marca que permanece é o amor, é o acolhimento que Zaqueu fez do mestre, com bem-querer e não apenas com alegria. Não basta dizer, eu sou filho de Abraão. Você tem que pertencer. Pertencimento, guarda isso aí. E o que vai te dar a legalização para pertencer chama hospitalidade, acolhimento. E não apenas alegria em acolher. Yeshua e seus adeptos aconselham, incentivam a exercitar a hospitalidade. Olha que eu vou repetir. Yeshua e seus adeptos ensinam que eu e você devemos exercitar a hospitalidade. Vai lá em Atos, capítulo 16. Vamos ver esses textos aqui. Não, primeiro Lucas 10. Vamos voltar aqui em Lucas 10. Versículo 35. Olha aqui. Vocês conhecem esse velho texto, a parábola do bom samaritano. Olha o versículo 35, que Yeshua diz sobre a hospitalidade, o hospedeiro. Partindo no outro dia, versículo 35 de Lucas 10, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. O hospedeiro deve estar esperando aí o crédito, né? Que ele tem. Então, a hospitalidade é um crédito para você dizer, eu pertenço à casa de Adonai. Se você pratica o acolhimento com amor. Olha Atos 16. Lídia vai aqui hospedar Paulo. Atos capítulo 16. Olha o versículo 15 de Atos 16. Não, vamos ao 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Elohim, nos ouvia. O Eterno lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Eterno, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela vai hospedar Paulo, trazer uma hospitalidade a ele. Hebreus capítulo 13, 1 e 2. Hebreus capítulo 13. Esse é o exercício, o incentivo para exercitar a hospitalidade. Ele vai dizer, olha, sempre os adeptos vão fazer um toque no amor, permaneça o amor fraternal. Versículo 1. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram um anjo. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Agora, 1 Pedro, seguir a hospitalidade, Romanos também. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha aí. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Olha o incentivo para a hospitalidade. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. É isso que é o incentivo. É lamentável que o sentimento com que Ló e mais tarde Joabe ultrajaram a hospitalidade. Ultrajaram a hospitalidade. Sentimento de desprezo, pois julgaram-na indigna de valor, julgaram a hospitalidade indigna de valor, de estima ou atenção. Eles se colocaram, tanto Ló quanto mais tarde Joabe, acima do temor a Adonai. E acima do desejo de cumprir a hospitalidade. Eles praticaram uma ofensa grave, gravíssima, porque essa ofensa é direta ao Pai. A pessoa perde o direito de construir a casa de Adonai, a morada de Adonai. Perde o direito. Praticaram ofensa grave, delito, que consiste em ofender a honra ou a reputação de quem ordenou a hospitalidade, que foi Adonai. Deixaram-se dominar pelo sentimento de dor, mágoa e desgosto. Ló pelo desgosto da escolha que fez. Ló pelo desgosto da escolha que fez da terra. Abraão disse: escolhei. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quem fez a escolha foi Abraão, foi Ló. Ele ficou desgostoso. E Joabe magoado. São sentimentos que muitos aí cantam toda a vida. Sentimental eu sou demais. Joabe estava com tanta mágoa e com ressentimento, ele sentiu fortemente os efeitos da vinda de Abner a Davi. Ele seria capaz de iniciar. Ali, volta lá, 2 Samuel. Ali mesmo, naquela hora, uma guerra. Ele ficou tão tanto magoado, que ele começaria uma guerra, naquele momento. Ele deu início a uma dissuasão, levando Davi a mudar de opinião quanto a Abner. Isso é uma dissuasão. Dissuasão, é isso mesmo. Fazer mudar de opinião ou de intenção é uma dissuasão. Fazer alguém mudar de intenção ou opinião. Joabe vai fazer.
2 Samuel, capítulo 3, você verá, versículo 31. Olha ali. Não é 30. Não é 31, não. É 2 Samuel 23 a 25. Ele acusa Abner de má fé e Davi de ingenuidade. Olha aqui, versículo 23 e 24 e 25. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Olha só, ele vai acusar Abner de má fé e Davi de ingênuo. Então Joabe foi ao rei e perguntou: que fizestes? Abner veio ter contigo? Por que o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, olha aqui a dissuasão, filho de Ner, que te veio enganar e observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Tudo quanto fazes. O rei se calou. Olha o versículo 26 e 27. Joabe, então, retirou-se de Davi, viu que não conseguiu convencer a Davi, Davi se calou. Joabe se retira e enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tomando Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, vai matá-lo em Hebrom, cidade da unidade, do sepulcro dos nossos pais. Para lhe falar em segredo, e ali o feriu no ventre e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Ele estava magoado. Uma contenda pessoal vai levar Joabe a se tornar um criminoso, fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando o rei soube do ocorrido, declarou que a si mesmo e o reino eram inocentes do ato criminoso de Joabe, que a contenda era pessoal, não era do reino, era pessoal, não era do reino. Olha o que Davi vai fazer. Mais tarde, quando Davi o soube, versículo 28 diz: inocente sou, e o meu reino para com Adonai, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Agora ele vai aqui. Por que ele fica muito irritado? Porque aquela atitude de Joabe vai comprometer todo o trabalho de unidade do reino de Elohim. Por isso que Davi se entristece. E Davi vai agora amaldiçoá-lo. Cai este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Nunca da casa de Joabe falta quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter ele morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Joabe agiu por vingança. Ele tornou-se difícil de suportar. Seu coração pesado foi exposto. Pesado por causa dos atos lucrativos, as vantagens e os interesses de Joabe. O Eterno encarregou-se de trazer tudo aquilo à luz. Joabe pensava que a piedade é fonte de lucro. A piedade é a virtude que alguém tem de dar honra somente a Adonai. Adonai não mandou ele exterminar a Abner, ele faz com as suas próprias mãos. Então, é uma contenda pessoal que havia. 1 Timóteo fala que a piedade não é fonte de lucro. Eu morro de pena dos meus irmãos que ganham grandes vantagens de dinheiro com a piedade. A piedade é a virtude de dar honra somente a Adonai. Como é que eu vou lucrar com isso? Eu vou me encher de interesses. O meu coração pesado será exposto por causa do lucro.
o rei Davi usa de sua autoridade, que foi ultrajada por Joabe, e convoca uma lamentação nacional. Vem ver, venha ver comigo. Ele vai usar de toda a sua autoridade, que foi ultrajada por Joabe, para convocar uma lamentação nacional. Ele vai, esse é o resultado de quem não pratica hospitalidade, não quer acolher, não pertencerá à casa de Adonai, não pertencerá, não tem nenhum pertencimento, porque ela é garantia de legalidade. Olha o versículo 31, então disse Davi a Joabe, a todo o povo que com ele estava. Ele ainda pôs Joabe na lamentação, hein? Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o féretro. Sua intenção foi desassociar-se, ele e o reino, daquele ato pessoal de Joabe. Meu reino e eu não temos culpa nisso. Ele está falando de reino, do ato criminoso e pessoal, que proibia a descendência dar continuidade. Ele está trabalhando pelo reino para dar continuidade. Hoje nós estamos trabalhando, temos que levantar o tabernáculo de Davi caído. Qual é o projeto de Adonai de continuidade? Unir e juntar a casa de Israel com os gentios. Na plenitude dos gentios, ele já enxertou alguns. Já fez a incisão, já tirou aquilo que não estava correto e enxertou, diz Romanos capítulo 11. Ele vai então, olha aqui, olha só, sepultaram Abner em Hebron, e o rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo com ele, todo o povo. Hebron significa, olha só, que coisa, unir e juntar. Ali foi o quartel-general de Abraão e dos patriarcas, e se tornou o lugar de descanso de Abner. Ali descansou o guerreiro. Olha o que Davi fala. O rei, pranteando a Abner, disse: devia Abner morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os seus pés carregados de grilhões. Caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Viu como ele convoca uma lamentação nacional? Olha só isso aqui. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, enquanto ainda era dia, mas Davi jurou, dizendo: assim me faça Elohim, outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso. Caiu por um ato traiçoeiro de um homem ímpio, subitamente, que foi o que Joabe fez. Foi assim que um ato vil furtou o velho guerreiro de uma morte respeitável, levou a morrer como um cão. Quando o povo chora junto, a nação inteira aprovou a tristeza genuína do rei. Apesar de Abner ter feito oposição a Davi por tantos anos, o rei não paga o mal com o mal, e sim com o bem. Ele foi inteiramente inocente perante aos olhos do povo, e o seu reino também. Todo o povo notou isso. Olha aqui, ó. Todo o povo notou isso, versículo 36. E pareceu bem aos seus olhos, deveras, tudo que o rei fez pareceu bem a todo o povo. Todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei, e estes homens, filhos de Zeruia, são fortes demais para mim. Retribua o Eterno ao malfeitor conforme a sua maldade. Ele diz: eu não tenho forças para investir contra Joabe. Salomão investirá contra ele.
Salomão o tirará do altar. Salomão vai matar Abner por causa desse feito, por causa dessa desordem, por causa de unir e juntar. Hein? Salomão ele vai retirar. Joabe corre, quando Davi deixa todo o aviso ali, em 1 Reis, no capítulo 2, então, Joabe não, ele vai matar Abner e vai praticar mal com mal. Porque Abner matou Azael. A história Azael era um jovem guerreiro, andando violentamente, correndo atrás de Abner, para matar Abner. Ele vai morrer. Abner diz: sai de trás de mim. Está escrito isso tudo aí nos textos sagrados. Há muitos. Me empresta aqui, meu filho. O Léo lembrou e trouxe aqui, ó, há bastante tempo atrás, na Praça do Cio, em Portugal, quando eu estive lá, onde mais de 100 judeus morreram naquela praça. E a nossa guia do ônibus, ela disse assim, eu levei essas tabuinhas para lá. Há muitos anos que a gente luta por isso. Quando nós estávamos ali com a guia, ela falou assim, aqui houve um terremoto, depois da morte dos judeus. E destruiu tudo o que aqui estava. Adonai veio e destruiu aquele local todo. Lógico que quando eu tive estava construído. Ali, ó, depois nós fizemos e distribuímos para toda a congregação, como o profeta no capítulo 37 de Ezequiel fala. Que vai lá para você ver. Capítulo 37. Essa luta agora. Essa luta que Adonai falou, corra e ajunte os ossos. Foi? Corra! Não há tempo. Corra e ajunte os ossos. Olha aqui. Capítulo 37 de Ezequiel. O vale dos ossos secos. Eu sei. Está aqui embaixo. É porque eu estou um pouco engasgada aqui, Léo. Veio a palavra, versículo 15. Veio a palavra do Eterno. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele. Por Judá, pelos filhos de Israel e seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele. Por José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles, e dize-lhes, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra. Nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nelas eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei. Porém o meu santuário no meio deles, no seio deles, para sempre.
O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no seio deles para sempre. A construção da casa depende da hospitalidade. O construir a casa de Adonai, a morada de Adonai, a morada dentro do nosso coração. Então, nós temos que saber que o Eterno há de fazer para dar toda continuidade. Pai, muito obrigada, porque o Eterno nos deu responsabilidades muito grandes aqui na cidade de Vitória. O Senhor sabe que nós somos pequenos, nós não temos forças, nós dependemos unicamente de Ti e nós precisamos obedecer a Ti. Portanto, tenha misericórdia de nós e dá-nos um coração simples para que nós venhamos a obedecer inteiramente a Ti, a Tua palavra, e fazer como Tu estás nos mandando. Tenha misericórdia de cada família dessa casa, de cada líder, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, daqueles que não estão aqui conosco, que virão, que se ajuntarão a nós da casa de Davi. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia e nos ajude, para que nós possamos falar e fazer com toda paz no nosso coração e com todo o amor a construção da Tua casa e a casa dos mortos. Tenhamos assim, ó Pai, toda legalidade para dizer: somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão, porque ele preparou tudo para nós, as duas casas. Portanto, dá-nos a Tua bênção nessa Parashá Hayesara. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de poder olhar a Tua palavra e tentar entendê-la e compreendê-la e praticá-la. É o que nós pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.